Oi, eu sou a Isa e recentemente descobri que meu gato fuma maconha. Eu não sou fumante e, sinceramente, nem tragar eu sei. Mas já tentaram me ensinar a tragar sem sucesso, porque muitas das pessoas que passaram na minha vida, elas fumam, já fumaram, mas não necessariamente maconha. Interessantemente, durante esse processo, esse contato que eu tive com essas pessoas, eu descobri que nem todo maconheiro ele vai ser a favor da legalização da maconha. Só que eu não venho falar de liberar ou não liberar. A cannabis ela vai ser uma droga psicoativa, o que quer dizer, de acordo com o site do governo, que ela vai atuar sobre o seu cérebro, modificando seu funcionamento, ela pode provocar alterações no seu humor, percepção, no comportamento e em estado de consciência. As cores parecerem mais brilhantes e os sons parecerem mais fortes. Ela vai te dar uma sensação de prazer, como esperado de toda droga, só que o uso crônico vai te causar problemas. E para algumas pessoas também não vai ter o efeito desejado. Seria justamente esse prazer, alívio de tensão, a satisfação, o bem-estar. Mas para quem nunca usou, e especificamente essas pessoas, pode dar o efeito oposto, como ansiedade, pânico e paranoia. Já em pessoas que elas têm esquizofrenia, pode acabar desencadeando uma psicose, que seria essa perda de contato com a realidade. E nessa pesquisa eu descobri que como a maconha é liberada lentamente, os sintomas de abstinência dela vão ser mais a menos. Então, a gente vai ter aqui insônia, irritabilidade, depressão, náusea e perda de apetite. Mas assim, enquanto os sintomas da abstinência de álcool, para dar uma comparação e ficar mais entendível, compreensível, para ver o quão mais tranquilo seria. No álcool a gente vai ter tremores generalizados, sudorose, dor de cabeça, vômitos, alucinações, desorientação no tempo e espaço, que isso vai poder evoluir para quadros mais graves, chegando no chamado delirium tremens, que aí ele vai se caracterizar por tremores, insônia, agitação psicomotora e, para além disso, ideação paranoide e alucinações visuais. Então, ela vai ser uma droga muito mais tranquila de você sair caso você mude de ideia sobre o uso contínuo dela, em comparação a outras. Ela não vai ser a droga mais pesada da sua vida, mas mesmo assim, repetindo, ela vai te trazer sequências por causa do uso crônico. Os usuários crônicos eles vão possuir alguns déficits, como aprendizado verbal, memória de curto prazo, atenção e funções executivas. As funções executivas são coisas que permitem autonomia, no sentido que vai prejudicar a independência, a responsabilidade, inserção social, tomada de decisão, vai prejudicar o seu dia a dia. Também não vai ser uma porta de entrada, como vai acontecer com o álcool. Valendo citar um estudo em que se tem a maconha como saída para o crack. Só que assim, ele não é um estudo muito conclusivo, mas ele mostra uma nova possibilidade para o uso dela. E no Brasil, a droga mais utilizada é ilícita. Que assim, para as drogas legalizadas, só vai perder pro álcool e pro tabaco. Para fazer esse vídeo, eu estou utilizando um PDF chamado A Maconha nos Cultos Afro-Brasileiros. E algo que não dá para deixar de mencionar é do medo que tinham da maconha se espalhar para outras camadas. O médico ele vai se referir, caso ela saia das camadas que elas estavam antes, naquele tempo, assim, da escravatura pura e assim, como um verdadeiro flagelo nacional. Já o Heitor Pérez, ele vai colocar sobre o encontro de pessoas que fumam maconha, no caso as pessoas negras, como um ambiente de vício, que é preenchido pelo coro de companheiros, que entoavam cânticos negros com religiosidade. Isso também vai ter que a maconha ela vai ser associada a coisas como a homossexualidade, prostituição e perversões sexuais. Tem a tentativa de criminalizar em 1830, só que não vai ser sobre a maconha em si, vai ser sobre o hábito das pessoas escravizadas. Já no manicômio judiciário, um médico chamado José Lucena, ele vai ser diretor e médico da assistência a psicopatas de Pernambuco. E vai mostrar um exame dele sobre um viciado, que é um homem pardo que fuma já tem 30 anos. Esse exame
Ele vai revelar que esse homem ele tem uma relação de que a maconha é o oráculo dele, uma ajuda, uma proteção. E nisso ele vai estar fazendo uma menção ao Deus cristão, mas também ele vai comentar que quando ele dorme e ele fuma, ele vai ter um encontro com Jesus, com a Nossa Senhora de Belém, Nossa Senhora do Pilar também. Mas ele acaba sendo taxado como alguém que tem alucinações sensoriais por esse médico. Então nisso eu acho que é um bom exemplo que dá pra ver que ela não tem um caráter só recreativo, mas também ritualístico. Mostra que é muito importante para quem pelo menos trabalha na área da saúde saber o que seria uma religiosidade e o que seria uma patologia. Então você vai ter que entender o contexto do indivíduo para não ficar reduzindo ele. Com isso dá para ver que a maconha pode ser uma forma de adaptação cultural em diversos contextos do Brasil, mas também uma forma de resistência quando a gente vai ver que as pessoas escravizadas vão ter um conhecimento sobre ervas também, não só da maconha, mas sobre de outras ervas. E aí, quando eles libertam as pessoas negras da escravidão, como a gente já sabe, vai ter esforços para as pessoas não deixarem os negros aproveitarem a sociedade e não serem sujeito ativo na sociedade. Vão colocar como pessoas que deprimem o local, como menos civilizadas, e também uma ameaça à ordem. Assim, quem vai caçar a liberdade dessas pessoas vão ser as elites. Eles vão estar tentando proibir práticas culturais, tradições e também a religião dessas pessoas. Não só isso, como qualquer coisa vinda delas. E a gente vai ver uma transparência disso no carnaval, por exemplo. Só que, enquanto naquele tempo a maconha era duramente repreendida e tinha todo esse negócio em torno dela, até hoje a gente tem, mas naquele tempo eu diria que era mais bizarrinho. Era mais bizarrinho o jeito que eles faziam. Aí, beleza. Vai ter o ópio, vai ser visto como realmente um problema. Na verdade, ele vai ser colocado como uma coisa elegante, né? E vai ser aceito socialmente. Vai ser receitado por médico para as classes altas escravagistas, para os artistas, poetas e pessoas sonhadoras. E como a gente viu antes, né, como eu falei antes, a maconha ela vai ter uma função religiosa, por mais que tenha virado uma droga do dia a dia. Para algumas pessoas pode soar contraditório uma droga ela ser utilizada num sentido religioso, como uma forma de ter contato com o sagrado. Mas assim, desde os tempos remotos, a história humana foi assim desse jeito. Cada tempo correspondendo a diferentes substâncias e diferentes formas de usá-las. Aí por muito tempo também, essas substâncias que vão variando vão ser usadas como uma ponte para a vida real, para os mortos e para os deuses. Só que não vai ser só isso. Já na Grécia Antiga, o Platão ele vai colocar o fármaca, eu não sei como é que se fala essa palavra, eu acho que é fármaca que se fala, como algo nem bom e nem ruim, mas sim como algo que vai depender da dose. Então uma droga nesse ponto de vista, ela não vai ser nem boa e nem má. O que se podia afirmar que ia depender da dose e da pureza da substância, condições e razões para o uso, e das normas culturais que iriam conduzir esse uso. Porém, satisfazer as necessidades e prazeres do corpo era algo bem visto, podia ser um indício de sabedoria e temperança, para quem conseguia fazer com equilíbrio. E nessa época, o álcool ele vai ser aconselhado como um remédio. Tem esse negócio de aliviador, mas ele também era utilizado para rituais. E as drogas elas vão ser usadas pelos próprios deuses da mitologia grega, como é com Morfeu. Ele vai ter uma papoula que vai utilizar para fazer as pessoas dormirem. E assim, voltando para aquele PDF que eu estava usando para fazer de base desse vídeo, ele menciona um livro que tem 400 receitas utilizando a maconha. E dessas 400 receitas, apenas uma é maléfica. Além disso, ela vai estar sendo utilizada com outras substâncias. Não vai ser ela sozinha, e vão ser outras substâncias psicoativas. As receitas elas vão ser usadas para um uso medicinal. Então, vai ter o analgésico, anestésico, cicatrizante, entre outros. Também vai ter relativas à gravidez, nascimento, relacionadas a divindades. E, além disso, também para trabalhos benéficos e de proteção. Hoje a gente vai poder falar que as drogas elas vão ganhar um uso por causa do efeito em si próprio, que aí vai envolver questões políticos, religiosos, econômicos e morais. Quando antes a gente tinha motivos mais significativos aqui. E no óleo da semente da cannabis, eles vão descobrir que possui propriedades alucinógenas, também de euforia e relaxamento. Por conta dessas coisas, ela vai ser aceita como um presente dos deuses. E acho interessante mencionar também que ela vai ser derivada de cultos relacionados
a fertilidade associada à agricultura. Vai se associar também a outras práticas místicas, como maior conhecimento espiritual e conexão com a dimensão oculta. Eu liguei a luz porque eu acho que estava ficando muito escuro. Mas enfim, continuando. No candomblé vai estar ligado aos cultos ao Exu. Valendo citar que não é sinônimo de diabo, mas sim uma divindade do panteão Yorubá, que vai poder ser visto como malevolente, benevolente, uma mistura dessas duas coisas. E outra coisa que aconteceu é que não foi só associado ao diabo, mas também foi associado ao deus grego-romano Príapo, que ele é o deus da fertilidade. Isso vai acontecer pelos católicos, eles que vão gerar essa conexão. E aí, diferente do Exu africano, o Exu brasileiro ele vai estar atuando como intermediário. Mas assim, como é que a maconha ela vai se ligar ao Exu? Então, o Exu vai estar associado a plantas que provocam queimação, têm espinhos, abram caminhos, limpem o espaço e provoquem reações tóxicas. A magia ela vai ser utilizada para fins malévolos. E aí, a maconha ela vai ter uma preparação especial para ser coletada. Por causa que a pessoa responsável por isso, o sacerdote, ele vai ter que estar num estado de pureza. Então, ele não vai poder ter relações sexuais. Mas antes de ser assim, sem a urbanização, ela era cuidando da floresta. Isso é porque o Ossain, ele tá na floresta. Também já foi parte de uma composição para lavagem de cabeça para iniciação. Então, vai ser uma droga de muitas dimensões, podendo ser usada por algumas pessoas pelo fim em si, mas também como parte de uma prática, cultura, religião. Todas essas dimensões elas vão poder se relacionar entre si. Eu espero que eu não esteja romantizando isso, porque a minha intenção é mais mostrar aspectos dela. Sim, a maconha ela vai ser mais complexa do que apenas uma coisa que você fuma e acabou aí. Fizeram dela algo com dimensões por conta da sua história e por conta de muita coisa que acabou envolvendo ela. Eu acho que deu para ver um pouquinho. Quando se fala dela, também é importante falar dos outros aspectos. Não vai ficar uma coisa insuficiente. E não que para alguns usuários não seja só uma fonte de prazer que termina aí. Também acontece, existe isso. Mas eu também não sei até que ponto isso é ou deixa de ser problemático. Porque a gente tem um álcool que para muitas pessoas ele é só uma coisa que você usa pelo efeito em si. E assim, o uso de drogas ele vai ser muito entrelaçado com os seres humanos. E a gente vai fazer disso uma coisa muito humana porque a gente vai atribuir significado a isso. Para além disso, a gente também vai fazer ser aceito ou não ser aceito socialmente, dependendo da droga. Mesmo que a substância ela não seja um absurdo, o uso do álcool ele também já teve uma dimensão mais religiosa. A gente ainda tem muitos resquícios disso até hoje, por causa que, enfim, o vinho vai virar o sangue de Cristo. Para os egípcios, ele era um presente dos deuses. Já para os gregos e os romanos, ele tinha uma função muito importante na religiosidade. Então, em vários lugares, ele vai ter ocupado essa posição. E assim, o estado alterado, ele vai poder te dar uma chance de ter essa sensação de contato com o sagrado. Mas quando a gente banaliza, vira só uma coisa do dia a dia. Que talvez você vai estar usando por causa de um modo automático, sem necessidade, ou no pior dos casos, como um refúgio. Então, assim, por mais que algumas drogas elas tenham toda uma dimensão, isso também não vai te livrar delas te fazerem mal. Por mais humano que seja, o indivíduo ele vai afetar o seu funcionamento. Você não vai estar livre disso por causa do conhecimento sobre as outras dimensões que ela tem. Talvez o que te ajude vai ser só pesar na balança se vale ou não vale a pena ainda continuar ou entrar nisso. Elas vão poder te dar uma experiência negativa, vão afetar o seu funcionamento. E olha só, elas viciam também. E isso vai acarretar no sofrimento de outras pessoas que estão contigo. Então, saiba de verdade o que você está usando. Não foca só nas coisas bonitas, legais e boas. Seja responsável, não abuse do efeito das coisas.